Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Lá você tem muito material gratuito, artigos, cursos completos e tem também uma loja virtual com nossos livros, videoaulas, e-books e cursos online. Trago aqui para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 180 ou mais videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas e programação VBA no Excel. Se você quiser um livro atualizado com muito conteúdo do Excel avançado, eu recomendo este livro de minha autoria, Excel 2016 Avançado, Macros e Programação VBA, com um foco no mercado de trabalho. E comprando o livro através desse endereço que está aqui, você tem acesso a 20 excelentes cursos e bônus. São videoaulas sobre funções no Excel, fórmulas, dashboards, VBA, banco de dados e muito mais. Dá uma olhadinha nesse endereço e agora vamos à nossa lição. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de Excel avançado, macros e introdução à programação VBA. Essa aula vai ser uma aula teórica, mas necessária e importante. Em lições anteriores eu apresentei rapidamente o conceito de cenários e nessa lição nós vamos ver com um pouco mais de detalhes o que são cenários conforme entendido pelo Excel, para nas próximas lições fazermos alguns exemplos práticos com cenários. O que são cenários, o que é a função de análise de cenário e exemplos do uso de análise de cenários no Excel. O que é um cenário? Apesar de você já ter visto muito rapidamente nas lições anteriores, lá na introdução deste módulo, o conceito referente a cenário, vamos relembrar e ampliar esse conceito. O cenário é um conjunto de valores que o Excel salva e pode substituir automaticamente na sua planilha. Cada valor que ele substitui define um cenário diferente, uma condição diferente e resultados de cálculos diferentes. Você pode usar cenários para prever o resultado de um modelo de planilha. Você tem, por exemplo, lá a sua empresa está fazendo uma projeção anual de fluxo de caixa, receitas, despesas, e pode variar, por exemplo, as receitas previstas desde um cenário muito pessimista até um cenário mais otimista, para ir analisando com base nisso os diferentes cenários de capacidade de investimento que você vai ter ao longo do ano, ou até de fluxo de caixa negativo, onde você não vai conseguir cobrir todas as despesas em determinado momento, para um cenário de menor entrada de recursos. Você pode criar e salvar diferentes grupos de valores em uma planilha e alternar para qualquer um desses novos cenários para exibir os resultados diferentes com base nos valores do cenário escolhido. As tabelas de dados que utilizamos para simulações nas lições anteriores são indicadas para problemas relativamente simples, com uma ou duas variáveis. Para a solução de problemas mais complexos, de até 32 variáveis, podemos utilizar o recurso de gerenciador de cenários. Esse recurso está lá disponível na guia dados, dentro do grupo ferramentas de dados. Ali do lado de ferramentas de dados tem teste de hipóteses, tem uma flechinha para baixo. Clicou nessa flechinha para baixo, nós já usamos essa opção nas lições anteriores. E no menu de opções que é exibido, a gente clica em gerenciador de cenários. Se preocupem com isso agora que nós vamos ver na prática nas próximas lições, tá ok? Essa lição é uma lição para apresentação do recurso. É possível criar vários cenários para um único modelo de simulação, onde cada cenário apresenta um conjunto diferente de valores para as variáveis envolvidas, lembrando que eu posso ter até 32 variáveis envolvidas. É possível proteger os cenários com senha para que não sejam modificados. Criar cenários. Por exemplo, se você deseja criar um orçamento, mas não tem certeza da sua receita, pode definir valores diferentes para a receita e alternar entre os cenários para fazer análise de hipótese, desde aquela receita mais pessimista até uma receita mais otimista. E aí você faz o Excel variar através desses cenários e você vai vendo. E aí você pode até gerar no final um relatório consolidado dos cenários, e à medida que o ano vai transcorrendo, você vai vendo dentro de qual cenário está encaixada a sua empresa, de acordo com o volume de vendas, e vendo os valores correspondentes.
Então nós temos na primeira figura aqui um cenário mais pessimista, com uma receita bruta bem pequena, e aqui o que ele chamou de cenário mais otimista, com uma receita bruta bem maior, o triplo da primeira. Eu poderia inserir vários cenários intermediários, sendo que um deles seria o que iria acontecer na realidade. Relatórios de resumo do cenário. Eu posso criar esse relatório, o Excel cria automaticamente para mim, para comparar vários cenários. Você pode criar um relatório que resuma todos os cenários na mesma página. No caso das receitas e despesas lá, ele poderia resumir os vários cenários que eu criei. E eu olho, opa, o que se tá a realidade para esse mês de março é tal cenário, de acordo com o total de vendas. Então você tem uma visão unificada num único relatório de todos os possíveis cenários que foram simulados. O relatório pode listar os cenários lado a lado ou resumi-los em um relatório de tabela dinâmica. Tabela dinâmica melhor ainda, né? Porque daí eu tenho todos aqueles recursos de tabela dinâmica que nós aprendemos a utilizar lá no módulo 3, inclusive posso montar um gráfico dinâmico a partir dessa tabela dinâmica. Nessa lição vamos apresentar a planilha de dados que será utilizada nos exemplos práticos das próximas lições. Na próxima lição é que nós vamos aprofundar o estudo de cenários através de exemplos práticos. A planilha que utilizaremos nos exemplos da próxima lição está indicada no próximo slide, que é essa planilha aqui, ó. Supor que nós temos um determinado imóvel, temos uma média de aluguel, uma média das despesas, um valor de financiamento que nós temos que pagar por esse imóvel, ele está financiado, e aí vamos fazer um cenário com diferentes meses de ocupação. Um mês de ocupação, 2 meses, 3 meses e assim por diante, tá? Até chegar com os 12 meses, qual que seria, com base no valor de aluguel, qual é que seria o fluxo anual de caixa para esse imóvel, ok? Então essa é a planilha que nós vamos utilizar nas próximas lições, onde vamos fazer alguns exemplos práticos com análise de cenários. Nessa planilha nós temos o acompanhamento de rendas, o fluxo de caixa provenientes do aluguel de imóveis, com base no valor médio do aluguel mensal do imóvel, no valor médio das despesas mensais, no número de imóveis e na taxa de ocupação média, quantos meses por ano o imóvel fica alugado. E no valor de uma prestação de financiamento, queremos calcular qual seria a receita líquida anual. Por exemplo, na linha 7 teríamos uma receita anual negativa de 6.130, para uma ocupação média de apenas um mês do ano. Então aqui, se os imóveis ficassem alocados, os 10 imóveis que eu tenho, né, somente um mês do ano, no final do ano eu teria um prejuízo de 6.130, no sentido de que eu gastei mais pagando financiamento e pagando as despesas mensais do que eu recebi. Claro que seria chamada pior situação, né? Você ter um mês alugado e 11 meses não alugados, né? Observe que a partir de uma ocupação média de 3 meses, a receita líquida anual já passa para R$ 270. Ou seja, basta que os imóveis passem alugados apenas 3 meses por ano para que seja possível pagar todas as despesas mais o financiamento e ainda sobraria R$ 270. Claro que é um lucro muito... Claro que é um lucro muito pequeno, mas pelo menos é lucro, não é prejuízo. Uma taxa média de 1 mês ou de 2 meses de aluguel por ano ainda teria prejuízo. A partir de 3 meses eu teria um lucro. E aí vai esse lucro gradativamente aumentando à medida que mais meses do ano os 10 imóveis fiquem locados. E aí depois eu posso fazer cenários, simulações com um valor médio de aluguel diferente, com a média de despesas diferente e assim por diante. Podemos criar diferentes cenários, por exemplo, podemos criar um cenário com valores diferentes para o valor médio do aluguel e também aumentando o valor do endividamento, que é o valor da prestação. Ou poderíamos criar um cenário onde o número de imóveis seja aumentado através de um novo financiamento, com o consequente aumento do valor da prestação do financiamento. Então, por exemplo, se é um investidor na área de imóveis e tem vários imóveis, você tem lá a taxa média quer simular, né? Qual é que teria que ser a taxa média
anual de ocupação para você poder bancar, pelo menos sem ter prejuízo, para que um novo financiamento para comprar um ou mais novos imóveis. Então é bem uma análise de cenário e tem várias variáveis sendo levadas em consideração, ok? Para a apresentação do recurso eu acho que está de bom tamanho, espero principalmente que vocês tenham ficado curiosos de como utilizar esse recurso, que seja justamente o assunto das próximas lições até o final desse nosso módulo 4. Agradeço muito por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição, além de provocar a curiosidade, tenha trazido novas informações e úteis para vocês. E até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu a nossa lição até o final desta série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado e VBA. Reforço aqui a recomendação desse livro recém-lançado, curso de Excel 2016 avançado, Macros e Programação VBA. Esse foi o livro 67º livro de minha autoria. É um livrão com 896 páginas, bem completo, onde aborda os recursos avançados do Excel. Além disso, se você fizer a compra do livro usando esse endereço que eu estou informando aqui, você vai ter uma excelente promoção no preço e, além de tudo, tem 20 excelentes cursos de bônus. São mais de 50 horas de videoaulas de bônus sobre assuntos relacionados ao livro. Tem videoaulas de VBA, de dashboards, de banco de dados, muita coisa mesmo. Dá uma olhada aqui para mim não me alongar muito aqui. Vale a pena você analisar com calma a compra deste livro aqui. Legal? E, mais uma vez, meu muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. É inteiramente gratuito. A vantagem de você se inscrever é que sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa você por e-mail. Tá? Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, por gentileza, usem o campo comentário que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são muitos comentários, mas eu respondo todos. Ajudem na divulgação desse conteúdo. Se vocês tiverem um amigo, um conhecido, um colega que precisam estudar esses assuntos de Excel avançado, por gentileza, indique a nossa playlist, indique o link do vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Valeu? Quanto mais vocês compartilharem, comentarem, mais visualizações, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Valeu, um excelente estudo. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima lição.